Mudança de base. A mudança de base é uma das propriedades dos logaritmos. Eu chamo como a quarta propriedade. Então, nós vimos a propriedade do produto, do quociente e da potência, e como complemento das propriedades, mudança de base. Em muitos casos, nós temos que usar essa mudança de base para resolver algumas situações. O que significaria a mudança de base? Nós temos em um logaritmo o número pequeno, que é a base. Então, às vezes, ele pode vir um 2, um 3, ele pode vir qualquer número positivo, maior que zero, diferente de 1. Mas, dependendo do caso, nós temos que fazer a mudança dessa base, mudar o valor desse b, por exemplo, para que possamos resolver alguma situação, algum problema. Para fazer isso, nós podemos utilizar a seguinte propriedade. O que diz essa propriedade? Que ao pegar um logaritmo de a na base b, eu posso escrever ele como logaritmo de a na base k dividido por logaritmo de b na base k. Essa base k aqui pode ser a base que eu quiser colocar, desde que atenda aqueles requisitos de existência de logaritmo, que tem que ser positivo e diferente de 1. Então, digamos que eu tenho um logaritmo de base 2 e eu queira colocar em logaritmo de base 10. Então, vou escrever assim, logaritmo de a na base 10 dividido por logaritmo de b na base 10. Tá? Em muitos dos casos, pela definição, a gente consegue resolver, mas vai ter situações em que nós temos que partir para a mudança de base para resolver. Aqui no esquema, então, eu coloquei que o a, que é o logaritmando do logaritmo normal, ele vai passar para o logaritmando do numerador, enquanto que a base vai ser o logaritmando do denominador. E c vai ser a nova base que nós vamos pegar. Então, sempre vai ser assim. O logaritmando vai para o logaritmando do numerador. A base vai no logaritmando do denominador. Vamos ver alguns exemplos. Então, recorrendo à mudança de base, a essa propriedade dos logaritmos, vamos resolver esse logaritmo de 16 na base 8. Vemos que isso aqui pode ser resolvido pela definição, mas aqui a ideia é resolver utilizando mudança de base. Então, o logaritmo de 16 na base 8, eu posso mudar para a base que eu quiser. Mas nós não vamos mudar para qualquer base, nós temos que verificar uma base, procurar uma base que seja mais fácil de resolver. Como o 16 e o 8 são potências do 2, da base 2, então é mais apropriado transformar essa base 8 em uma base 2. Para isso, então, nós vamos utilizar o 16 e o 8, vamos colocar como logaritmandos dos novos logaritmos que irão surgir, e no lugar da base, que seria o 8, vai ser 2. Então, logaritmo de 16 na base 8 pode ser escrito como logaritmo de 16 na base 2, dividido por logaritmo de 8 na base 2. A partir daqui, basta utilizar a definição, né? Pela definição, então, logaritmo de 16 na base 2 vai dar 4, logaritmo de 8 na base 2 vai dar 3. Logo, logaritmo de 16 na base 8 vai ser 4 terços. Se usasse a definição diretamente aqui, nós também chegaríamos aos 4 terços. Mas é um caminho que é importante saber, que em alguns casos vamos precisar. Essa outra situação mostra que, considerando logaritmo de 11 igual a 1,04, vamos determinar o valor aproximado de logaritmo de 1000 na base 11. Resolver logaritmo de 1000 na base 11, pela definição, não é tarefa fácil. Então, nós vamos ter que recorrer à mudança de base para facilitar esse cálculo. Como foi dado que logaritmo de 11, a base desse logaritmo é base 10, está oculto aqui, e quando é oculto a base é 10. Se aqui, que foi dado como algo que eu vou ter que usar,
está na base 10, então a ideia é transformar esse logaritmo de base 11 em logaritmo de base 10. Então, eu vou pegar isso aqui, vou utilizar esses dois valores que vão se tornar logaritmandos dos novos logaritmos, e vou colocar, ao invés de base 11, vou colocar base 10. Então, logaritmo de 1000 na base 10 dividido por logaritmo de 11 na base 10. Então, eu fiz a transformação da base 11 para a base 10, e para isso eu tenho que escrever em forma de fração, utilizando o 1000 no logaritmando do numerador, o 11 no logaritmando do denominador. Agora, faz a definição, resolve aqui em cima. E aqui embaixo, pela definição, não conseguimos resolver de forma tão fácil. Mas foi dado aqui no problema que logaritmo de 11 é 1,04. Então, logaritmo de 1000 na base 10 é 3, logaritmo de 11 na base 10 é 1,04. Basta agora dividir 3 por 1,04, que vai dar o valor aproximado de logaritmo de 1000 na base 11, que é 2,88. Um outro probleminha aqui da VUNESP, onde diz que logaritmo de A na base 3 vale x, então logaritmo de A ao quadrado na base 9 vai valer quanto? Esse aqui daria para fazer pela definição também, mas aqui nós vamos utilizar a mudança de base. E que base que nós vamos trocar aqui? Vejo que nós temos base 13 e base 9. Então, o interessante é deixar ambos na mesma base. Eu peguei aqui e transformei a base 3 em base 9. Então, eu escrevi esse logaritmo em base 9. Utilizei o A e o 3 da base para colocar nos logaritmandos. Tá? Sempre cuidando que o que é logaritmando vai ficar no numerador e o que é base vai ficar no denominador. Daí, logaritmo de A na base 9, eu não sei. Logaritmo de 3 na base 9, pela definição, isso aqui é um meio, né? Um meio. Mas antes disso, eu vou pegar e vou escrever isso igual a x, porque nós sabemos que logaritmo de A na base 3 é x. Então, um caminho que dá para ser feito é pegar esse logaritmo de 3 na base 9 e passar para o lado do x multiplicando. E ficaria assim. Agora, então, ou poderia ser feito antes também, ter resolvido esse valor aqui, logaritmo de 3 na base 9. Eu já disse antes que era um meio, né? Então, pode ser trocado por um meio aqui. Eu ainda fiz um outro processo. Ó. Como aqui diz que logaritmo de A ao quadrado na base 9 é o que está se perguntando, pela propriedade 3, isso aqui é um logaritmo de potência. Então, se eu pegar esse 2 aqui, eu posso passar ele para frente multiplicando. Ficaria 2 logaritmo de A na base 9. Para aqui ficar 2 logaritmo de 9 na base A, ou 2 logaritmo de A na base 9, eu multiplico por 2 esse lado, esse termo, e multiplico por 2 no outro termo também. Que daí aqui eu vou ter essa expressão aqui que mostra no problema. Então, passando esse 2 de volta ali como potência e resolvendo o logaritmo de 3 na base 9, que é 1 meio, nós vamos chegar àquela expressão. E então, resolvendo essa parte no lado direito, nós vamos saber o resultado daquela expressão. Então, 2 vezes 1 meio vezes x, corta esse 2 com esse 2, então vai resultar em x. Então, logaritmo de A ao quadrado na base 9 vai ser igual a x. Letra I. Aqui uma outra questão da FUVEST. Também aparece algo semelhante ao anterior. Então, tem dois logaritmos, um com base 4, outro com base 16, e pede para subtrair esses dois logaritmos. Poderia ser feito aqui, pensado na propriedade 2, na diferença de logaritmos. Mas antes, teria que ser feito a colocação de mesma base. Primeiro, eu aqui vou fazer a colocação de ajustar na mesma base eles, para ver o que acontece, para depois ir trabalhando. Se utiliza a propriedade 1 ou 2, a gente vai ver depois. Então, vou pegar aqui o y, tá? Então, vou pegar logaritmo de 49 na base 16 e vou colocar em qual base?
Vou colocar na base 4. Vou deixar na mesma base os dois valores. Então, logaritmo de 49 na base 16 é a mesma coisa que logaritmo de 49 na base 4, dividido por logaritmo de 16 na base 4. Essa parte aqui de baixo, o 16 é a potência do 4, então nós podemos resolver isso aqui pela definição. E isso aqui vai dar 2. Então, logaritmo de 49 na base 4 é a mesma coisa de logaritmo de 7 ao quadrado na base 4, dividido por 2. Aqui embaixo deu 2 no denominador. O 49 deu 7 ao quadrado. Eu coloquei 7 ao quadrado porque daí eu utilizo a propriedade 3, a propriedade de logaritmo de potência, e passo esse 2 para frente do logaritmo multiplicando. E esse 2 eu posso pegar e simplificar com o 2 o denominador. Logo, vai sobrar só o logaritmo de 7 na base 4, que é o valor do y. Então, eu fiz a mudança de base e acabei chegando no valor do y de uma forma mais simplificada daqui. Tá? Então, se pegar a calculadora e resolver isso aqui e isso aqui, vai dar a mesma coisa. E vocês podem observar que o valor do x, dessa expressão do x, se tornou igual à expressão do y. Então, essas duas expressões eram iguais, tá? Mas escritas de formas diferentes. Se elas eram iguais, então x menos y vai ser igual a zero, né? Algo igual a outra, uma subtraída a outra, vai dar zero. Então, letra E. E agora a última questão aqui, que trata-se de mudança de base. Então, da Works, sabendo que logaritmo de A igual a L, logaritmo de B igual a M, então logaritmo de B na base A é quanto? Logaritmo de B na base A é quanto? Aqui também poderia ser feito pela definição, tá? Então, tem várias coisas que a definição se consegue resolver, tá? Não é preciso fazer mudança de base. Mas, como eu disse, é importante saber também essa propriedade. Vejo que aqui está em base 10. Então, vamos fazer a transformação de base, trocar de base A para base 10. Então, trocando de base A para base 10, nós vamos ter que escrever isso como logaritmo de B na base 10 dividido por logaritmo de A na base 10. Como logaritmo de B na base 10 é M e logaritmo de A na base 10 é L, então basta substituir essa parte por M e essa parte por L e está resolvida a nossa conta. Então, logaritmo de B na base A é a mesma coisa que de logaritmo de B na base 10, logaritmo de A na base 10, que é igual a M dividido por L. Nessa questão tinha as alternativas, M menos L, M mais L, M dividido por L, M vezes L. No caso, seria a resposta certa, M dividido por L. Então, aqui só para finalizar, então, quarta propriedade dos logaritmos, trata-se da mudança de base. E é simples, eu posso trocar para a base que quiser. E ao trocar a base, que é o número pequeno, eu coloco o b, que é o logaritmando, no logaritmando o numerador, e o a como logaritmando o denominador. E coloco a base que eu achar necessário. Posso colocar 10, 9, 8, 7, menos números negativos na base, e menos 1 na base, e menos 0 na base.